Boa noite a todos os ouvintes do Empoderar SUS. Estamos aqui com mais um episódio e a gente vai falar hoje da importância, dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias no nosso SUS, E a gente hoje estamos aqui com Merilane, Eu vou falar um pouquinho dela, É agente de combate às endemias, técnica em vigilância em saúde, com ênfase em combate às endemias, atua na Secretaria de Comunicação do Sindax Bahia, sindicalista, é membro da Comissão de Vigilância em Saúde de Lauro de Freitas, integra o Coletivo de Mulheres e Comunicação da CUT. Merilane, um prazer, uma honra ter você aqui para falar um pouquinho sobre os agentes comunitários de saúde e os agentes em combate às endemias. Olá, Miriam, é um prazer, uma honra ter um profissional de uma categoria que a gente considera sui generis no SUS, porque não existe nenhuma equiparação no setor privado. O agente de combate às endemias e o agente comunitário de saúde, que estão classificados dentro da categoria de agentes de saúde, é uma categoria que só pertence ao SUS, iniciada na década de 90, dentro do programa de agentes comunitários, e que deu pontapé inicial para que hoje tivesse instituída a estratégia de saúde da família. Então, é uma profissional de suma importância para que, de fato, a estratégia de saúde da família logre êxito, porque é o profissional que estabelece o vínculo no território, por ser, ao mesmo tempo, morador e trabalhador desse território. Então, sem mais delongas, eu acho que a primeira pergunta é justamente você falar do que é ser essa categoria sui generis no SUS. O que é ser? Você é agente de endemias, de combate às endemias. Mas, assim, dentro da vigilância à saúde, um atua mais na atenção primária à saúde, outro mais na vigilância à saúde, mas ambos são agentes de saúde, e é importante falar também sobre a diferença desse trabalho e, ao mesmo tempo, o que converge no que diz respeito à atuação de vocês num território, que é um território, não apenas um território geográfico, mas um território processo, como já traz a ideia de Milton Santos, um território vivo, um território dinâmico, onde se estabelecem modos de viver de uma comunidade. Então, assim, um pouquinho, fala para a gente o que é ser essa categoria sui generis no SUS, que eu acho que é o que os nossos espectadores gostariam de saber. Bom, primeiramente agradecer, ao Empoderar SUS pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui representando a categoria que eu amo e o que eu escolhi fazer, Eu sou agente de combate às endemias desde 2000 e hoje atuo no sindicato Sindax Bahia, que representa a categoria no estado da Bahia. E, para mim, a gente ser agente de combate às endemias e também ser agente comunitário de saúde, porque, assim, enquanto sindicalista, a gente defende as duas categorias. Essa categoria que, para mim, é um marco, porque nós conseguimos já mudar a Constituição por 4 vezes, Somos reconhecidos como profissão, temos um piso estabelecido, e agora a gente tem as outras lutas que a gente vem desempenhando, que é a questão da aposentadoria especial, a PEC dos 3 salários mínimos, para quem tem um curso técnico, Hoje, os agentes têm um curso técnico que é financiado pelo Ministério da Saúde, onde já se formou uma turma, estamos na 2ª turma, e hoje, no Brasil, a gente tem cerca de 400 mil agentes. E desses 400 mil, 265 são agentes comunitários de saúde e os outros 130, 140 mil são agentes de combate às endemias. Então, é uma categoria imensa, onde os serviços, eu digo que é um elo, entre o SUS e a comunidade. Por quê? Eles levam serviços que são ofertados pela prefeitura de porta em porta. E isso é uma responsabilidade tamanha. Como você bem salientou, a gente bate na porta, mas a gente também mora ali. Então, a gente faz as duas coisas. Isso é bom, isso é ruim. Bom no sentido da gente conhecer a comunidade, da gente absorver alguns problemas, porque, assim, não tem como você, que é agente comunitário de saúde, que é agente de combate às endemias, não se importar com o que você faz. A gente faz com amor. E prova disso, a pandemia, para quem sobreviveu na pandemia, a gente perdeu. E aqui eu quero deixar meus sentimentos, Porque na pandemia a gente perdeu só na Bahia, 28 agentes.
mas a nível de Brasil foram quase 200 agentes que a gente perdeu durante a pandemia, onde a gente ficou na linha de frente também, a gente foi fazendo a busca ativa, e sim as devidas condições, né, que é um assunto que a gente vai chegar mais lá na frente, que é a valorização que essa categoria precisa ter, né? Então, desempenhando o trabalho no território, a gente enfrenta diversas dificuldades, mas também muitas das situações que a gente enfrenta no cotidiano, de estar fazendo a coleta dos dados, mas não é só um dado. A gente muitas vezes absorve esses problemas, porque são coisas mínimas e simples que podem estar sendo resolvidas e que muitas vezes a burocracia dificulta todo um processo. E aí a gente se sente engessado, porque a gente tem que levar a saúde, mas a gente também tem que ter saúde. E às vezes certos serviços que são oferecidos pelo SUS, que a gente leva diariamente, a gente tem a resposta da comunidade de uma forma negativa, de que ela não tenha o acesso tão fácil ao sistema. E quem ouve isso na ponta é o agente comunitário de saúde, é o agente de combate às endemias. Então, está aí a importância do agente. Ele tem que ser ouvido, porque diversas coisas que vocês podem construir, se você ouvir aquele agente que está na ponta, que ele ajuda no processo de construção, muitos desses problemas poderiam ser solucionados, né? Até estratégias poderiam ser montadas em relação a isso. Eu digo isso em relação à busca ativa de casos de hipertenso. O que é que a gente pode estar fazendo para estar melhorando essas situações? Hoje tem os grupos de hiperdia que a categoria faz, mas assim, às vezes, muitas vezes é o quê? Junta a comunidade, junto a gente, vamos promover isso, vamos fazer isso. E aí a gestão em si é a última peça e que teria que ser a primeira na construção daquilo tudo. Mas por que o agente faz isso? Porque ele tem o amor pela comunidade, porque ele reside na comunidade e ele sabe que se ele estiver desempenhando aquele papel, vai ser bom para ele e para a comunidade que ele reside. Então, é mais ou menos isso, é o trabalho com amor que a categoria faz e essa responsabilidade, porque não é fácil você bater de porta em porta todos os dias, enfrentar diversas situações onde, na maioria das vezes, você se considera impotente e você absorve aquele problema para você. Muitas vezes é até engraçado, né? Porque quando a gente está conversando de uma comunidade de outra, e até para tentar estratégias de, pô, na sua deu certo, será que lá na minha dá? É até mesmo uma questão de violência, porque hoje a gente entra em certos lugares que nem todo mundo entra. Ah, exatamente. Justamente por esse acesso, pelo o líder comunitário, o agente comunitário de saúde, o agente de combate às endemias, tem esse elo com a comunidade, então ele tem esse respeito na comunidade. Então, quando ele vai fazer qualquer tipo de ação, ele já é recebido, o olhar é diferenciado porque ele é da comunidade. Então, tudo isso contribui com que os serviços ofertados pelo SUS tenham uma adesão maior, porque não está vindo de desconhecido, está vindo do morador. E você falou assim das diferenças de território, né? Que um agente de saúde pergunta se aquilo vai dar certo, né? Então, esse olhar que vocês têm que ter de conhecimento, né, sobre o território que vocês estão, isso é muito importante, né, Meire? Aí a gente tem uma outra pergunta para você, né? Qual é a diferença? Porque às vezes as pessoas confundem, né? O que o agente de endemia faz e o que o agente comunitário de saúde faz. Então, muitas pessoas ficam na dúvida, né? Achando que é tudo a mesma coisa, isso. Apesar de ser uma categoria grande, né, que o Sindax ele faz esse papel muito bem feito pelas duas categorias, mas explique um pouquinho para a gente. Pronto. O agente comunitário de saúde, ele atende, na verdade, cerca de 750 pessoas, né? Então, ele faz aquele monitoramento, ele visita a casa da pessoa e ele faz tipo um questionário para saber, dentro daquela residência, a idade, quantas pessoas residem, se ela tem algum problema de saúde, se ela é hipertensa, se ela... É uma série de perguntas que é feita para conhecer aquela família. Então, quando se conhece aquela família, aí ele vai fazendo o monitoramento dessa família. Por exemplo, se tiver um hipertenso, a questão de verificação se ele está com as receitas em dias, se ele está com o acompanhamento médico todo em dia. Em relação ao agente de combate às endemias, ele visita o domicílio. Então, para os agentes de combate às endemias, ele tem uma média de visitas. Ou seja, durante 2 meses, o agente de combate às endemias ele tem que visitar de 800 a 1.000 imóveis. Então, diferentemente do agente comunitário, que ele tem que visitar 750 pessoas, porém, na rua onde ele mora, o agente de combate às endemias não. Ele pode estar hoje trabalhando aqui, amanhã ele pode estar trabalhando em outro município, ou município não, perdão, em outro bairro.
Então, essa é a diferença, digamos que assim, maior, né? Porque alguns municípios, o agente de combate às endemias, ele trabalha zoneado. O que isso quer dizer, Meire? Zoneado é que ele trabalha próximo à sua residência, dentro daquela metragem da sua residência. Então, mas como hoje o déficit em relação aos agentes de combate às endemias é bem maior do que em relação aos agentes comunitários, existe, não tem muito município que faz zoneamento, são poucos hoje que tem o zoneamento, onde um agente é responsável de 800 a 1.000. Então, hoje, alguns agentes eles ultrapassam esse 1.000 e ultrapassa os 2 meses também, que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, ele visita o território, o domicílio, ele verifica se dentro do município, se dentro da residência, se tem criadores possíveis para o Aedes aegypti, que na verdade hoje é a arbovirose, né? Porque Sim. tem o que transmite a culex, malária e entre outros, mas o carro-chefe mesmo é a dengue. É a dengue. Que é a que é investido maior, né? É investido pela maior prevalência também da doença, né? Porque não existe, não tem uma classe social, né? A diferente da malária, diferente das outras, a dengue não. A dengue é qualquer. Ele é bastante democrático, ele afeta a todas as pessoas e todos os credos, raças, posições sociais, né? Exatamente. Então, ele é o carro-chefe. Então, ele visita o território. E o agente comunitário, ele visita a família daquele território. Então, essa seria praticamente a diferença, sim. Mas eles trabalham integrados. Por exemplo, nas áreas em que existe o zoneamento do agente de endemias daquele bairro e o agente comunitário, eles fazem aquela integração no trabalho, onde o agente comunitário visitando, ele está vendo que aquele paciente está com sintomas, aí ele, fulano, passa lá na casa de Dona Maria, dá uma olhada lá, porque ela tá com sintomas que eu acho que é dengue. E aí aquele agente vai, visita o imóvel, passa a mensagem educativa, porque assim, a dengue, de 8 a 10 domicílios que você visita, 8 a gente encontra o criador. Mas será que é a falta do agente ou às vezes é a atenção mesmo, né? Às vezes é a atenção do próprio morador. Então, a mensagem educativa, eu costumo dizer que é muito importante e contribui para isso, porque antigamente era tão engraçado, porque quando logo começou o programa, né? Que o programa começou em 98, de combate às endemias, em 98. Então, quando começou o programa, era engraçado porque o pessoal da SUCAM, quando passava na SUCAM, né? Da FUNASA. E todo mundo tinha medo, né? Era. Então, quando era o povo da SUCAM, então ninguém queria deixar você entrar, porque ou você ia levar o cachorro, que era querido, ou você ia fazer alguma coisa. E aí, quando começou o trabalho de agente combate às endemias, tá levando as visitas, você tá fazendo a mensagem educativa, o morador começou a deixar, não, a gente vem, é bom que eu converse com ele e tudo. E aí a gente ia explicando, não, mas a senhora não pode esperar só eu chegar aqui para a senhora cuidar, não. A senhora sabe que se a senhora não fizer isso, a senhora pode adoecer por isso, isso e isso. É mesmo, minha filha? É, sim, a senhora pode acontecer isso com a senhora. E aí ia sempre conversando, e aí foi se criando digamos que uma via de mão dupla, onde ela fazia né? Isso, ela fazia a parte dela, e quando a gente chegava lá, não tinha nada. Aí dizia, parabéns, Dona Maria. Hoje a casa da senhora está impecável. Minha filha, aquilo que você me falou, não é que era mesmo? Tinha um morador mesmo que a casa dele era sempre impecável, impecável, impecável. E existe uma coisa chamada LIRA, Sim, que é levantamento de índice rápido por amostragem, que é quando o Ministério da Saúde ele preconiza que você faça um levantamento de dados de um certo quarteirão, que a gente trabalha por quarteirão, onde você identifica se tem criadouros, se aquele quarteirão ele tem um alto depósitos, índice, né? Tem um alto índice para infestação. Então, na casa desse senhor não tinha nada, mas o compartimento da geladeira, aquela partezinha pequenininha daquelas geladeiras que tinha. Impressionante. Aí, seu José, para aqui, seu José, com a lanterna, ele, menina, isso aí tem 2 dias. Aí a gente vai explicar que os ovos do Aedes, ele demora 365 dias e podem ficar 180 dias sem ter água, mas quando tiver o contato com água, ele eclode e com 2 dias
Já foi. Aí ele, mesmo, já pensou, rapaz, isso aí. Aí, tanto que ele, das outras vezes, ele colocava algodão, já para não ter mais água. Então, cada um foi falando sua estratégia. Então, essa integração, até que o curso que a gente faz, o curso técnico, ele preconiza a integração entre os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, porque isso só tende a fortalecer os serviços que são ofertados pela prefeitura. Então, quer dizer que nos territórios também, além da educação que você faz os levantamentos de dados e o que mais vocês fazem? A gente elimina criadores, possíveis criadores, não só em residências, tem o chamado TB, que é os terrenos baldios, onde muitas vezes a pessoa joga o lixo, né? E aí, quando a gente vai fazer a visita, dentro desses terrenos, a gente encontra tampa de garrafa, vaso de manteiga. Então, todos esses são possíveis criadores, onde o agente ele tem que eliminar esses criadores, para que evitar focos, né? Que a gente chama de focos. Então, tem que fazer esse trabalho de eliminação. Tem também o trabalho de orientação. Por exemplo, os pontos estratégicos são borracharias, terreiros de candomblé, que a gente encontra a maioria dos focos, entendeu? Então, nesses pontos que são chamados de ponto estratégico, por quê? Porque eles têm um contato maior com a água. Por exemplo, a borracharia, troca de pneu e tudo, e fica aquele pneu. Então, né? Esses imóveis são dados uma atenção especial. Então, a cada 15 dias, a gente vai fazer a visita para fazer esse monitoramento. Então, é mais ou menos isso. Agora, falando um pouco sobre, fazer uma retrospectiva, né, na carreira, nessa categoria dos agentes de saúde, eu lembro, vamos falar especificamente aqui do município de Salvador, que vocês começaram com um vínculo muito precário, inclusive, né? E aí foi feita a seleção pública, vocês se tornaram empregados públicos, né? De lá para cá, o que é que vocês conseguiram conquistar em termos de direitos, né? Legislação, de regulamentação profissional, né? Uma série de coisas que eu sei que a categoria tem lutado, tem buscado e tem conseguido. Queria que você trouxesse um pouco desses ganhos que a categoria fez, considerando que você é um sindicalista, uma líder ativa no movimento, e considerando assim, essa questão de que vocês são muito realmente mobilizados. Eu observo isso na categoria dos agentes de saúde. Então, essa mobilização que é importante para todas as categorias, inclusive, né, de levar como exemplo, vocês têm conseguido garantir alguns direitos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pronto. Vamos lá. A gente é regido hoje pela Lei 11.350. Porém, a luta para chegar até essa lei, né, que foi uma EC 51, em 2006, foram diversas idas e vindas a Brasília. Né? Foi até engraçado, porque ano passado a gente fez um encontro, onde 4 de outubro, né, hoje é estabelecido o Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde e Agente Combate às Endemias, que é 4 de outubro. Porém, essas idas e vindas a Brasília, muitas vezes de ônibus, então, e hoje não, hoje já tem um fácil acesso. Mas dessas idas e vindas a Brasília, em busca da tão almejada aprovação da lei, que estabelece, né, a categoria, que é a EC 51, que é a 11.350, foram diversos apoios que a gente teve. Por quê? E aí a importância da nossa categoria e da união da categoria. Porque, assim, se você não se unir, você não consegue. Então, a gente partia de caravanas de vários estados a Brasília e articulava com deputados, com vereadores, com prefeitos. E a gente já pedindo o apoio de todos em relação a isso. E tem Valtemir Pinheiro, que foi o autor da lei, né, da EC. Então, ele foi um grande marco para a nossa categoria, porque ele foi um precursor, né? Ele foi uma das pessoas que acreditou realmente na construção e colocou debaixo do braço e ia com a gente. E a gente batendo de gabinete em gabinete, pedindo apoio a um, pedindo apoio a outro, mas foram idas e vindas até a aprovação da 11.350, que estabeleceu a profissão. Porém, hoje ainda existe alguns municípios que o vínculo ainda está precarizado, mesmo a 11.350 garantindo e reconhecendo, né? A gente ainda tem alguns municípios que insistem na desprecarização, onde a gente combate isso, mas em relação à nossa lei, a 11.350, a toda a guerra que foi para que ela fosse aprovada, foi muita coisa que teve nos bastidores. E, assim,
o que era importante é porque, você não pode ir porque eu não tenho... Não, a gente vai. Vamos se juntar aqui, 50 centavos de cada um. Foi muita sola de sapato gasta, não foi não? Muita, muita, muita. E se você não tiver confiar mesmo, ser otimista, você não consegue alcançar. Então, hoje eu digo que a categoria tem esse diferencial, porque quando ela se une em busca de um propósito mesmo, ela vai atrás e ela, até conquistar, ela não descansa. Então, eu sou muito orgulhosa de fazer parte dessa categoria por isso. Eu acompanhei e vivenciei a 11.350 e foi lindo de ver a aprovação. Eu chego nem arrepio. Né? Você lembra de tudo toda que a gente luta, passou, né? Tudo que a gente passou. E assim, a nossa categoria, né, de enfermagem, eu e Patrícia, né, enfermeira Patrícia técnica, a gente passou por uma situação semelhante à que vocês tiveram, né? Mas vocês tiveram uma luta talvez mais exitosa, inclusive, do que a gente, até pela própria constituição de como foi pensado, né, primeiro o PL de salarial para a enfermagem, depois, né, a lei. Como é que foi estabelecido? Como foi essa luta para estabelecimento do piso salarial dos agentes de saúde? Né? Como foi que vocês conseguiram? Como foi essa mobilização? Né? E a gente sabe que ainda é uma luta em muitos territórios, em muitos municípios, mas como foi essa mobilização de fato para que vocês conseguissem isso? Né? Porque, novamente, a gente se encontra agora, a categoria da enfermagem, nesta mesma luta pela questão da carga horária, né? Tivemos um piso, uma legislação que não saiu a contento, né? Até hoje a gente negocia o piso salarial, principalmente na iniciativa privada, e aí eu queria saber um pouco dessa luta de vocês pelo estabelecimento do piso salarial dos agentes de saúde. Sobre o piso, foram 14 anos de muita luta, 14 anos de vocês não vão conseguir. Isso é impossível, porque assim, quando se houve a construção, a gente levou em consideração o indexador, né, o salário mínimo. Sim. Foi quando foi estabelecida a questão do reajuste e tudo. Então, quando a gente ia, isso não vai ser aprovado no orçamento, isso não tem como acontecer. E a gente fez diversas audiências públicas, né, em relação na época, para convencer onde os agentes comunitários de saúde, a gente combate as endemias. Hoje, eles têm essa demanda, mas assim, ele, em contrapartida a isso, o Ministério da Saúde fortalece de uma certa forma. Por quê? Quando você dá dignidade àquele trabalhador, com certeza ele vai te dar o retorno. Com certeza. E aí a gente foi apontando diversos locais onde a gente poderia dizer, se você investir nisso aqui, você vai ter o retorno disso e vai ser um gasto que você vai ter menor. Então, se você investindo nisso, você vai ter um gasto menor, por que você não pode, então, investir no agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, onde você estabelecer um piso, uma dignidade para ele, você vai ter esse retorno. E aí a gente foi, orçamentos, não cabia no orçamento, vai ter que reduzir isso, vai ter que reduzir aquilo, não vai sair. Fonte de custeio, né? Porque você não pode criar uma despesa sem uma fonte. Isso, ainda contrapartida a isso em relação aos agentes de combate às endemias. Por quê? Os agentes comunitários de saúde, a verba vem carimbada. Sim. Mas os agentes de combate às endemias, pelo déficit que existe hoje, ele não vem por cabeça. Por quê? A última atualização que teve do IBGE em relação ao sistema epidemiológico foi de 2010. Então, os parâmetros hoje em relação aos agentes de combate às endemias, eles estão desatualizados, que é uma briga nossa que seja atualizado e corrigido os parâmetros, para que hoje, se em Salvador existem, vamos supor, 1.500 agentes de combate às endemias, que o recurso venha para 1.500, porque o recurso não vem para 1.500, então o recurso vem para 1.200. Então, aqueles 300 o município tem que arcar. Então, hoje é uma dificuldade que a gente encontra no cumprimento do piso em relação aos agentes de combate às endemias. Os agentes comunitários, a gente não tem esse problema porque ele vem per capita, mas os endemias não. E isso a gente está tentando corrigir em relação aos parâmetros. Por quê? Quando se corrigir o sistema epidemiológico, onde ele vai dizer que Salvador tem 200 mil imóveis e para Salvador precisa ter 2.000 agentes, ele vai corrigir esses 1.500 para 2.000. Só que ninguém quer puxar essa bandeira. Entendi. Então, você sobrecarrega quem? O agente de combate às endemias, porque tem 2.000 imóveis, ele tem que dar conta daqueles 2.000 imóveis. E também os agentes comunitários na questão do índice de cobertura. Por quê? Hoje a categoria, muitos estão adoecidos porque pandemia,
veio o estresse, veio a depressão, veio o absorvimento de muitas coisas, porque quando você vai visitar uma família, você não é só um agente visitando, você é um psicólogo, você tem que parar, você tem que ouvir, e aí, muitas vezes você enfrenta uma moradora que passa por violência doméstica, e como é que você orienta aquela moradora que aquilo que ela está vivenciando é violência doméstica? Isso. Essas características diferentes que tem na comunidade, que Exato. vocês estão ali vivendo, vivenciando, entrando nas casas das pessoas, e isso também vai causando também adoecimento físico e mental, né? Isso. E a gente vivenciou isso, está vindo o reflexo agora da pandemia, né? Que a pandemia foi o estopim. Aí bafou e agora está vindo. Mas em relação ao piso, essa foi a grande problemática que a gente enfrentou, porém a gente se debruçou no orçamento e aí foi dizendo, é daqui, é daqui, é daqui, é daqui. E aí você tem que ter pares atuantes. Sim. Porque se você não tiver pares Muito atuantes importante. e nenhuma boa articulação, você não consegue avançar. E a mobilização. Porque sem mobilizar, você também não avança. E aí a gente encontra nas prefeituras, né? A gente encontra esse suporte aos agentes, esse suporte psicológico, esse apoio? Não tem. Não, hoje é muito pelo contrário, né? São poucas, também não vou generalizar, são poucas as prefeituras que dão esse acesso aos agentes, mas hoje não, porque eu digo que a pandemia foi o estopim para a categoria, porque a gente foi colocado na linha de frente, na busca ativa, onde a gente teve que brigar para tomar vacina. Sim. Teve que brigar para tomar vacina, porque a gente ia para a linha de frente, mas muitas vezes não estava vacinado. A questão de fornecimento de máscara. Como é que você vai fazer a busca ativa e você usar uma máscara o dia todo? A gente sabe que foi um caos, né, Exato. Questão da pandemia. E para além da questão da pandemia, os agentes de combate à endemia, muito recentemente, com as mudanças no uso dos agentes químicos para combater as larvas, a gente teve problemas, inclusive aqui no território da Bahia, né, que foi reconhecido nacionalmente. Isso. Então, existem muitos agentes de endemias afastados por conta das condições de trabalho. Então, isso é uma das questões que a gente gostaria de saber. Como é que essas questões afetam a saúde física e mental? Você falou muito da questão mental, que hoje é uma tônica na classe trabalhadora, né? Muitos dos nossos trabalhadores adoeceram, inclusive no período pós-pandemia, com a questão do isolamento. Mas vocês também têm outros agravantes no território, né? Além das questões ergonômicas, por exemplo, né? Carregar peso, né? Algumas questões que porque o chão de fábrica de vocês é o território, é a rua, né? Mas vocês também, como agente de combate à endemia, têm os agentes químicos. E isso pode ser adoecedor também. Como é que vocês lidam e como é que está essa situação do uso desses agentes no combate às larvas dos mosquitos da dengue, por exemplo? Hoje a gente tem uma problemática, porque antigamente era usado o Temefós, né, o chamado abate. Isso. Onde era o granulado misturado na água, ele dissolvia. E foi substituído pelo BTI. E o BTI, eles dizem que não é tóxico. Mas o Temefós, como era se feito o controle? Existia um exame chamado colinesterase. Isso, onde os agentes faziam de 6 meses, onde monitorava. Quando você estava com certo índice de abate no sangue, a gente chamava de abate. Quando estava com certo índice, você era afastado durante 15 dias das suas atividades, depois você refazia o exame para ver se você estava ok para retornar. Se não, você era, pelo menos em alguns municípios, o que é que era feito? Ele era relocado para uma outra campanha e não voltava para a dengue. Já hoje, com BTI, o que é que eles dizem? Eles dizem que não é tóxico. Então, que não existe essa obrigatoriedade de se fazer o exame de colinesterase. E essa é uma briga que a gente está tendo no Ministério da Saúde. Por quê? Como é que um produto que você diz que não é tóxico, onde já foi comprovado que os servidores que estão utilizando, eles estão tendo reação, e como você não está fazendo esse monitoramento? Para não criar evidências. Né? Muito simples, né? Então, é uma cobrança que a gente faz, porque, assim, e um produto que, assim, o abate, na época do Temefós, ele não tinha tantas recomendações, né? Como ele era misturado com areia, granulado, era só o cheiro, que era muito ativo mesmo. Já o BTI, não. Ele tem comprimido, ele tem um pozinho, você dilui, não tem cheiro, mas, em paralelo a isso, para você utilizar, você tem que ter a camisa contato com a pele, depende do nível de absorção, você né? Tem que ter a camisa UV, você tem que usar óculos, máscara e luva.
senão você não pode fazer a preparação do BTI. Então, como é que o produto não é tóxico? E você, para utilizar esse produto, fazer o preparo dele, você precisa de todo esse equipamento. Por quê? Em um município aqui da Bahia, onde a gente salientou isso, o que foi a devolutiva do Ministério da Saúde? Foi isso porque os agentes estavam utilizando o produto sem o equipamento. O EPI. Foi. Aí, e o monitoramento? Pois é. E a gente já sabe, a gente que é da saúde do trabalhador, sabe que equipamento de proteção individual por si só não é suficiente. Exato. Precisam haver equipamentos de proteção coletiva, medidas coletivas, né? E eu lembro dessa ocorrência, inclusive, com esse agente químico, e como isso não só aqui na Bahia, né, mas expressivamente aqui na Bahia, aconteceu isso com os agentes de combate à endemia. E como você não monitora? Eu acredito que tem muito a ver com a questão de você não criar evidências, né? Exato. E estou dando equipamento de proteção individual é suficiente. A gente sabe que isso não é suficiente, não é verdade? Exato. Aí a gente está nessa cobrança, porque a gente sabe que o exame de colinesteroase não é 100%, mas era uma ferramenta que era utilizada para ter esse monitoramento. E hoje, com o BTI, você não tem nenhuma. E o município não tem essa obrigatoriedade. Então, é uma briga da gente também, para que se tem uma obrigatoriedade de se fazer esse exame, para que se identifique, né? E ver as medidas que serão tomadas. Porque, assim, poucos municípios dão os equipamentos de proteção. Poucos. Mas, para a preparação do BTI, é de extrema importância você ter. Não tem, mas está sendo realizado o serviço. E isso é uma problemática que a gente está tendo, porque muitas vezes a gente já está acostumado, uma dor de cabeça, não vou criar problema, muita agonia, não quero. Ou então, quando a gente orienta, você tem que ir na unidade de saúde, você tem que procurar um médico, você tem que ver, para ver um teste alérgico, para ver de que está sendo tudo isso. Para a gente até ter provas, para que a gente fortaleça a nossa indignação. Por quê? Quando a gente faz a provocação que quer esse monitoramento, a gente tem que apresentar o porquê que a gente quer. Então, a gente precisa apresentar os dados. E dados a gente tem. Porém, os agentes, na maioria das vezes, eles não querem. Não querem, já estão acostumados, acham que não vai mudar, que vai continuar. Não quero ser chamada de ovelha negra. Então, deixa como está. Eu me viro, não tem problema não. Mas isso é uma coisa que a gente vem combatendo. Porque a gente sabe que o reflexo disso vai vir. E está porque alguns elementos químicos dependem do tempo de exposição, né? Tanto tem a questão da quantidade, de quanto você se expõe, e o tempo que você se expõe. E isso precisa, né? A gente tem até normas regulamentadoras que tratam sobre isso, quando a gente considera a questão da insalubridade, por exemplo, nos ambientes de trabalho. Então, tudo isso precisa ser bem monitorado e precisam dar condições. Você falou muito de um termo de dignidade no trabalho, e a gente está justamente no ano de conferência temática de saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? E a gente traz muito essa questão da saúde do trabalhador, considerando esse conceito de trabalho decente, trabalho digno, que são condições justas, ambientes saudáveis, seguros, né? E a gente vê que isso, infelizmente, na maioria das vezes, não é respeitado, porque, como você falou, por que se omite alguns exames? Porque você trazer o trabalho como um determinante do processo saúde e doença não é um discurso palatável para um sistema capitalista. Então, por isso que a necessidade da mobilização, de entender que esse sistema, ele, em nenhum momento, ele está preocupado com a saúde do trabalhador, e sim com a expropriação da força de trabalho, né, que é o que sempre a teoria marxista traz, inclusive, né, da qual eu sou adepta. A gente entende isso, que é sempre expropriação, e nunca é aquela questão de você valorizar mesmo o trabalhador e os ambientes saudáveis, né? Mas vocês têm uma coisa que está cada vez mais sumindo das categorias, que é o conceito de solidariedade. Eu acho que isso tem que ser forte dentro das categorias, não só de saúde, como todas as classes que vivem do trabalho. E considerando ainda a questão, né, trazendo um pouco do que você também traz, da questão do território, né, vocês enfrentam, e eu fiz um trabalho com os agentes comunitários, minha dissertação de mestrado foi tratando sobre os dilemas éticos dos agentes de saúde, mais especificamente dos agentes comunitários, que eu trabalhei no território de saúde da família.
vocês enfrentam, e você já trouxe um pouco da questão da violência, né? Mas tem outros dilemas que vocês enfrentam no território, porque os territórios estabelecem contratos de convivência. Sim. E a gente sabe que isso é muito real. É o poder paralelo, é o Estado paralelo, dentro da ausência desse Estado com E maiúsculo, que a gente, de fato, tem vivenciado, a ausência do Estado. Como é lidar com esses dilemas no território e como esses dilemas podem afetar também a saúde de vocês? É um tema polêmico, mas olha só, no desempenho da função, né, enquanto agente comunitário de saúde, por ele ter um elo, digamos assim, mais extenso, por ele morar na comunidade, ele ouve muito. E em algumas situações, né, como eu falei da questão de violência doméstica, a questão de violência em si, porque é tráfico. Então, muitas vezes a gente tem alguns casos na nossa categoria de pessoas que tiveram que sair da sua microárea, né? A gente teve ano passado, teve uma menina da Boca do Rio, onde ela teve que se mudar, porque o pessoal achava que ela estava sendo X9. Sim. E aí ela teve que sair com a roupa do corpo. Para preservar a vida, inclusive. Para preservar a vida. Estratégia de sobrevivência. Exatamente. Então, esses casos assim, de exposição à violência do agente vivenciando em si são mais comuns que muita gente imagina. Por quê? A gente tem uma situação de alguns agentes que fazem assim a visita, e aí eles identificam, às vezes, até questão de maus tratos. E aí orienta a primeira, orienta a segunda, orienta a terceira. Na quarta vez, ele já fica com medo de acontecer alguma coisa com aquela criança e ele ser responsabilizado, porque quem é o agente que acompanha? E aí ele já não tem mais o que fazer. Mas também ele se vê no dilema de que se eu fizer, eu também ser punido, isso, né? Na localidade. Forma, isso. Né? Então, de que forma... É uma situação bem complicada. E a gente tem alguns que você tem que saber lidar para que não chegue ao extremo. Porque hoje, com o Tribunal do Crime, muitas das situações não podem se expandir. Tem que ser resolvida ali. Ele não quer a polícia, ele não quer a justiça naquela região. Então, tem que ser tudo resolvido no território. Né? No território, tem que ser resolvido ali. Então, a gente, às vezes, ele tem que fazer esse papel de que, já tem a primeira, a segunda, a terceira vez, a quarta, infelizmente, eu vou ter que... Mas, em outras situações, ele tem que fazer o papel dele, que é comunicar, né, a gerência, para que, fazendo aquele papel de que, passando o problema adiante, de que forma pode se resolver. Em alguns casos, a gente tem até êxito, em outros, não. Em outros, a gente tem que a pessoa não quer mais ser atendida nem pela gente. E aí, você já perdeu aquela família, porque ela não deixa você visitar, e além de não deixar você visitar, ela disse que você foi lá para tomar parte e que quer deixar ela sem o Bolsa Família, que não quer ficar olhando a vida dela, que é isso, que é aquilo. Então, são dois viés que os agentes enfrentam em relação a isso. Em relação ao tráfico, hoje está muito difícil, né? Hoje, uma das campanhas salariais que a gente... é um carro-chefe, a questão do horário ininterrupto. Por quê? Em certas áreas que você adentra, você, a partir de um certo horário, você está exposto à violência. Sim. E muitas vezes, quando você não é da área, é mais difícil. Sim. E aí, naquele trajeto, quem te ampara? Sim. Então, essa é uma das questões que a gente também está buscando, a questão do horário ininterrupto para esses casos, para que eles também sejam agregados, porque você que trabalha com a comunidade, você que leva a prevenção, mas você tem que ter o mínimo de amparo para fazer esse serviço, né? E dentro da execução do serviço, você ouve algumas situações onde que você se sente impotente com aquelas situações, mas que você pode ajudar de alguma forma. Mas, às vezes, quando você tenta ajudar de alguma forma, você não é bem interpretado. Então, existe muito isso. Então, e de uma certa maneira, o agente ele não é amparado. Por quê? Quando ele passa o problema, às vezes, em vez de ter a solução do problema, se cria um outro problema para ele, né? E aí que volta para ele, e ele já tem o da comunidade, aí vem aquele outro problema, e ele no meio daquilo, e aí absorve muito, porque a maioria dos agentes que trabalham, eles trabalham com amor pela comunidade.
Então, quando eles absorvem o problema daquele morador, daquela moradora, que ele não vê a solução e vê que ele está no meio daquilo, ele começa a adoecer. Exato. É onde que ele diz, para que eu estou fazendo isso se uma coisa tem tão simples se alguma coisa vai emperrar lá na frente, se alguma engrenagem porque não tem essa rede, né, Paty? Então, você só reforça aquilo que eu identifiquei na minha dissertação. Vocês não têm uma rede. Não. Então, vocês têm que resolver o problema dentro de vocês mesmos, porque dentro da instituição, vocês não têm uma forma de resolver essas questões dilemáticas, podemos dizer assim. Então, vocês continuam vivenciando, tiveram algumas estratégias, né? Porque antigamente você tinha que ser morador daquela microárea, por exemplo. Né? Vocês criaram estratégias diante das situações adversas, mas isso não resolve o problema. E vocês ficam, na verdade, com o problema na mão, passa para a equipe também tem seus limites, e isso traz um certo adoecimento. Por isso que eu quis trazer essa questão dilemática, porque eu lembro de quanto isso trazia sofrimento e cargas psíquicas ao trabalhador que trabalha no território. Exato. Então, para além das questões, por exemplo, dos agentes que são palpáveis, como os agentes químicos que vocês usam, tem muito dessas questões da dinâmica do território que afeta a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras de agentes de saúde, né? É bem complexo, realmente, esse trabalho. Por isso que é importante você trazer isso aqui e discutir aí de que forma, inclusive, você acha que vocês, enquanto a sindicalista, trazer essas questões de mobilização da categoria, trazer esse reconhecimento da sociedade também para esse trabalho, né, muito específico e muito singular dos agentes de saúde. Como é que você acha que pode estabelecer estratégias dentro do controle social, do movimento, né, da participação popular, por exemplo, em meio a esses momentos de conferências de saúde? Que propostas, o que é que vocês podem levar de contribuições para transformar em políticas públicas mesmo, que garantam a vocês melhores condições dentro do conceito de trabalho digno e decente que a OIT estabelece, por exemplo, que é a Organização Internacional do Trabalho. Então, como é que vocês se organizam, né, sindicalmente, dentro do movimento de trabalhadores, para dirimir, né, essas questões que ocorrem rotineiramente no dia a dia de vocês? No meio sindical, como a gente faz para se organizar em relação a isso, né, essas problemáticas? Nas visitas de base, a gente vai identificando os problemas, né, ouvindo os agentes e indo nas unidades, indo nos PAs em relação às áreas de combate às endemias, onde a gente identifica os problemas. Identificamos os problemas, a gente tenta fazer a tratativa com a gestão. Quando a gente consegue avançar, ótimo. Mas quando a gente consegue avançar, a gente vem para uma outra esfera, que aí é a questão das conferências, a questão de construção. E aí é quando você vai para o trabalhador, onde você sensibiliza aquele trabalhador para que ele participe também e que ele leve a comunidade dele. Faça a comunidade dele entender que ali é o espaço dela levar aquela proposta. Perfeito. Porque hoje, por exemplo... A participação tem que entender que precisa da participação popular. Isso. Né? Porque eu só vou levar para o meu território o que eu tiver de demanda, porque se a demanda não aparecer... Exato. Proposta, né? Exato. Fruto disso, na última conferência mesmo, uma das pautas que foram aprovadas foi a questão da contratação do neuropediatra. E isso foi uma pauta única, porque parecia uma coisa, toda a mini conferência que tinha, né, dos bairros, era a proposta que era campeã. Contratação de neuropediatra. E passou como proposta, né? Quando foi 6 meses, foi 6 meses depois da conferência, ao concurso, aí a gente foi para a base. Tá vendo? Abriu o concurso. Mas isso foi fruto do quê? Da mobilização que foi feita entre os trabalhadores e a comunidade. A comunidade foi um pedido da comunidade. Sim. Se a comunidade não fosse... Exatamente. E se a comunidade não participasse, isso não viria tão fácil assim. Viria, sim, um momento ou outro, mas não de uma forma tão rápida. Como foi? Aí você vê a importância do grupo de trabalho, né, da categoria, com o sindicato, juntamente com a comunidade, para poder trazer, né, essas propostas e essa proposta virar realmente realidade. Isso. Né? E foi o que aconteceu. Então, em algumas questões que a gente consegue levar
e fazer essa mobilização que é difícil. É muito difícil. Tirar a Dona Maria de dentro de casa para vir. Eu sei como é difícil. É difícil, mas bora lá, Dona Maria, passa aí para buscar a senhora, viu, Dona Maria? Vai lá e pega Dona Maria. Dona Maria vai ter carro para volta. Na volta, nem que pague o Uber, dá a volta para Dona Maria. Mas Dona Maria indo lá, relatos emocionantes também de quem sofre, né? Sim. Então, de quem procura o serviço, porque para você falar do SUS, você tem que procurar o serviço do SUS. E é só quem procura que sabe realmente da dificuldade. Então, quando você leva a Dona Maria, seu José, para uma mini conferência, que ele faz o relato dele, que ele se vê ouvido, porque quando ele tem a devolutiva, ele... menina, eu vou lá, viu? Eu agora aprendi, eu acho tão engraçado, tem uma cidadã, não sei se ela está assistindo, Kate, vou usar seu exemplo, viu, Kate? Ela tem a comunidade que ela atua, aí tudo dela, ela manda para a lista, ela faz lista de transmissão, Facebook, tudo. Mas aí sempre tem aquele que tem aquela dificuldade, né? Sim. Com a tecnologia. Aí ela vai de casa em casa. Olha, hoje tem consulta lá, a senhora não vá não, que eu vou olhar lá, e depois a senhora não vai falar comigo não. E aí ela vai fazendo esse monitoramento. Sim. E aí no que ela vai fazendo isso, ela já criou aquele vínculo com aquelas pessoas, que até o profissional, quando houve o desligamento daquele profissional, a comunidade faz abaixo-assinado para que aquele profissional volte. Exato. Então, por quê? Porque o serviço estava sendo executado de uma maneira que estava fluindo. E aí você vem para o retrocesso, porque quando você demite daqui, que você contrate outro, e que ele entre naquela Essa é a especificidade do trabalho do agente comunitário de saúde, vínculo. Esse é o tema. Né? Ele é o único profissional que tem essa capacidade de estabelecer o vínculo, porque a equipe, ela está ali por um tempo, ela passa, ela estabelece, mas ela não vive no território. Vocês vivem a dinâmica do território, vocês conhecem, inclusive, questões sigilosas da comunidade. Né? Às vezes, até questões de doenças infecciosas na comunidade também é dilemático, porque são coisas que vocês não podem passar, até para conversar também com a equipe. Tem toda uma questão ética que precisa ser considerada, não é verdade? Então, por isso que isso sempre é uma coisa que a gente precisa trazer à tona para as pessoas que nos ouvem, essa especificidade, né, do trabalho do agente de saúde, e é essa especificidade que traz o brilhantismo dessa categoria profissional, né, e que tem sido cada vez mais presente nas conferências. E quando você traz essa importância da participação, eu me sinto muito feliz, porque ao longo da história, as pessoas tentam desacreditar esse processo de conferências, achando que já é um processo que não tem mais retorno. Mas se a gente for pensar na nossa história pregressa, o próprio Sistema Único de Saúde e esse próprio modelo de atenção primária à saúde, ele foi constituído a partir de mobilizações e da 8ª Conferência Nacional de Saúde, de 1986. O movimento da reforma sanitária, movimento de trabalhadores, movimento de acadêmicos, movimentos populares. E eu acho que é isso que precisa ressurgir na nossa sociedade. Então, a gente, como sindicalista, como atuante, como militante do Sistema Único de Saúde, dos movimentos sociais, a gente precisa, de alguma forma, plantar essa sementinha lá no coração de Dona Maria, que ela, como usuária do sistema, ela precisa participar de espaços como esse, porque só a partir da apresentação, de como o Paty trouxe, das demandas daquele território, das necessidades da população, é que, de fato, aqueles que legislam, eles podem criar, de fato, políticas públicas que atendam a esses anseios. Mas as pessoas precisam se mobilizar, né? Mesmo com o cansaço, mesmo com o descrédito hoje que muita gente tem, eu ainda continuo tendo esperança. Eu acho que é o que me mobiliza para hoje estar, por exemplo, coordenando adjuntamente uma conferência de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, eu acho que tem resposta, tem retorno, mas as pessoas precisam estar envolvidas no processo que a gente reconhece como a democracia participativa, né? Porque a representativa você escolhe ali quem vai lhe representar. E numa conferência, você, de fato, como cidadã e cidadã, participa ativamente do processo, trazendo propostas que podem ser desdobradas em políticas públicas. Então, ali você representa um coletivo, você representa um anseio, uma necessidade sua, individual e também de uma coletividade. Eu acho um exercício fantástico, eu sou verdadeiramente apaixonada por isso e tenho ainda muita crença de que as conferências de saúde podem mudar, melhorar
né, o nosso sistema único, porque a gente recapitula, né, inclusive o movimento constituinte, o movimento da reforma sanitária de 1986. Por que não fazer o mesmo movimento em 2025? Eu acho que é a hora. Né? Eu tive a oportunidade, né, de fazer estágio na unidade de saúde da família e depois estar com um grupo de estágio, né, como dentista, na unidade de saúde da família. E assim, eu tinha muito esse contato muito próximo, né, com o agente de saúde que estava na minha unidade. Inclusive, ele sempre fez essa ponte, né? É a ponte do SUS com o usuário do SUS, né? Então, assim, ele levava a gente para as casas, ele dizia às casas que tinha necessidade, que as pessoas não tinham mobilidade ou que tinham algum problema que nós precisávamos ir fazer aquele atendimento domiciliar. Muitas vezes não tem carro, né? Temos que ir andando. Então, mas assim, nós íamos, né? Então, assim, sempre foram muito cuidadosos, né, conosco, né? Sempre um cuidado, assim, um carinho. Tanto que eu tenho, assim, exemplo de uma categoria mesmo, de luta, de força, de união, de saber que é coletivo, né? Então, assim, eu tenho muita admiração por vocês, muito orgulho mesmo, e de ter feito parte também, de alguma forma, né? De estar junto, né? Vocês tiveram, na verdade, vocês que fizeram parte, mostrando como é que faz esse trabalho, né? De você ter essa sensibilidade com o próximo. Então, assim, eu aprendi muito e, assim, muito agradecida mesmo por esse momento que eu tive com vocês e ainda tenho, né? Então, vocês realmente são o chão da fábrica que mobilizam e que é um exemplo para as outras categorias, né? A categoria de saúde, né, que é feita de dentistas, de enfermeiros, de psicólogos, precisam se mobilizar, né, como servidores do SUS, para também ter seus direitos, né, a valorização que a gente tanto precisa, né? Que a gente teve esse período de ser invisível e aparecemos todos nós no período da pandemia, que estávamos lá na frente, né? ali, linha de frente, combatendo sem vacina, né? Peguei 5 vezes rapidinho, louca em casa, porque a gente não sabia o que ia acontecer, mas sem equipamento de proteção que não tínhamos, né? E seguimos em frente. Então, assim, muito orgulhosa de ter uma honra, de ter você, uma mulher assim, empoderada, aqui no nosso Empodera SUS. Também temos algumas pessoas ali dando boa noite, Andréa, Ana Guiar, Emanuele Barbosa, um cheiro para vocês, boa noite também. Nossos agradecimentos também para Gregório, que é coordenador aqui do Sindai Bahia, né? Edmilson e Augusto, que sempre estão aqui dando essa assessoria técnica, né? Para o nosso Empodera SUS estar acontecendo. Ana, né? É parceira nossa aqui, como Emanuele, que hoje está ausente, eu, Patrícia, e muito obrigada, Mary. E assim, o que é que você quer falar para a categoria, para a sociedade, referente à luta? Esteja aí e fale à vontade. Esse é o momento do recadinho do coração, também para a categoria, né? Como é que você acha que essa categoria pode se mobilizar mais na busca da garantia dos seus direitos, na requisição de novos direitos, né? Aquilo que vocês estão pleiteando para a melhoria, e vocês já conseguiram muita coisa. Então, é a hora do recadinho do coração de Merilane para a sua categoria e para a sociedade, que precisa reconhecer a singularidade do seu trabalho. Aproveite o espaço. Agradecer a todos que estão na live, né? Aqui no podcast. Agradecer a todos que estão participando, que estão ouvindo. E vou deixar esse recadinho para a minha categoria, que eu tanto amo. A gente comunitária de saúde, a gente combate as endemias. Dizer que para a gente nada é fácil, né? Nós somos a prova viva disso. Fazemos o que fazemos com muito amor. Eu acho que vocês que tiveram a oportunidade de conhecer a categoria sabem que o que eu estou falando não é de boca, né? Sabe como é fazer uma visita domiciliar sem carro, sem suporte nenhum, mas tem que fazer a visita, e o agente comunitário está lá diariamente acompanhando e querendo saber como está aquele, né? Querendo saber como está aquele paciente. Você, a gente combate as endemias, que visita a casa todo dia, e mesmo sem as condições devidas de trabalho, você não deixa de realizar o seu serviço, porque você ama o que você faz.
a gente sabe também que a valorização nunca vem, né? Sem que a gente vá buscar. Então, o meu recadinho é que a gente não deixe de buscar a valorização, né? Nós somos servidores da saúde, né? Profissionais, onde a gente leva o SUS de porta a porta. O SUS que a gente tanto ama e que a gente tanto acredita, porque se a gente não acreditasse no SUS, a gente não estava fazendo esse serviço. Né? O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, é um modelo universal de saúde, né? Onde já se provou diversas vezes a tão quanta importância tem o SUS. E nós, profissionais que estamos lá na ponta, batendo de porta a porta, levando o serviço, nós precisamos ser tratados com um pouco mais de dignidade, né? Da valorização que a gente tanto almeja buscar. Mas isso a gente também tem que buscar. Né? Então, eu quero deixar aqui que a gente não perca as esperanças, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todos os adoecimentos, de todo o estresse, de toda a carga que a gente tem todo dia, né? Porque só a gente sabe o que a gente ouve de 8 às 17, mas que a gente não desista, né? E para a sociedade, que eles continuem nos apoiando, porque assim, muitas das nossas lutas, a comunidade nos apoiou. Por quê? Quando a gente está em uma campanha salarial, quando a gente está numa pauta, a gente sempre conversa com a comunidade. Oi, se a gente tiver que paralisar, já vou logo falando a senhora, viu? Que oi, a gente está brigando em prol disso. A senhora concorda? A senhora acha... Então, a senhora me apoia. Então, a comunidade muitas vezes abraça a gente. Então, queria dar esse recado aqui para a sociedade, que continue acreditando no papel da gente, no serviço da gente, porque sabe que a gente faz tudo quando dá, com amor, e quando não dá também, a gente às vezes dá um jeitinho, né? Às vezes a gente tira do nosso bolso, mas a gente não deixa de fazer o serviço por acreditar, né? E por gostar também do que a gente faz. E também dizer às outras categorias que nada é fácil, né? A gente sabe que o espírito de união é muito difícil, mas que a gente precisa se fortalecer para unir para conquistar, né? É o que a gente tanto prega. A gente tem um lema, né, que é união, força e luta. Sem união, você não consegue nada. Sem força, também não. E sem luta, pior ainda. Então, para que vocês se unam, fortaleçam para ir para a luta, para conquistar. É isso aí. Recado dado, viu? Prestem bem atenção ao recado de Merilane. E dizer a quem está nos ouvindo, né, e nos vendo, que coloque aí nos seus comentários qual a temática que vocês querem que a gente aborde aqui. A gente sempre tem falado sobre isso, que esse é um podcast construído a várias mãos, né, com as necessidades e anseios das categorias de saúde, especialmente as que trabalham no SUS. Qual é o tema que vocês querem que tragam? Né? A gente tem trazido aqui, trouxe hoje, na verdade, uma das categorias mais importantes do Sistema Único de Saúde, né, que tem estabelecido ao longo dessa história das últimas décadas, aquele modelo de saúde baseado na vigilância, porque eles trabalham sob a perspectiva de vigiar, de prevenir, de promover saúde, né? Isso que é bastante relevante, a gente trabalhar com o conceito de saúde e não com o conceito de doença. Então, isso é algo que a gente precisa bater sempre nas nossas discussões. Então, é importante que vocês tragam aqui quais são as temáticas que vocês acham relevantes trazer para a discussão, que a gente corre atrás de quem possa representar. Tá ok? E se inscrevam, compartilhem e dê seus likes. Dê o like, o joinha, né? Como o povo fala por aí. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos. E até o nosso próximo podcast, né, Paty? Beijo, Manu, que está nos vendo aí, noite, que não pôde estar aqui hoje. Obrigada, Meire, mais uma vez pela sua presença Obrigada valorosa. Até a próxima.